Olá, Sra. Presidente, cumprimento o Sr. Diretor Nacional da PSP, a restante comitiva, Srs. Deputados. Eu começo por, na pessoa do Sr. Diretor Nacional, deixar-me uma palavra de profundo apreço e reconhecimento aos milhares de agentes da PSP que de norte a sul do país garantem a segurança de Portugal e das nossas ruas. Depois de dizer aquilo que já foi salientado pelo deputado que me antecedeu, que já é a segunda vez que o Sr. Diretor Nacional cá vai esclarecer algumas destas questões e que, de facto, é lamentável que haja hoje aqui, por parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, um tom de julgamento popular às nossas forças de segurança, alimentado sempre por uma retórica que tenta transformar a exceção em regra e o polícia em vilão. E, de facto, o que vemos nesta retórica é a habitual tentativa de inverter os valores estruturantes do nosso Estado de Direito, porque falam em vulnerabilidade dos imigrantes, dos sem-abrigo, sim senhora, mas esquecem-se também da extrema vulnerabilidade com que alguns agentes da autoridade fazem o seu trabalho, que saem de casa, muitas vezes sem saberem se voltam, por vezes ganham salários que não se coadunam com os riscos que correm e, em cima disto, são alvo de um escrutínio ideológico por parte de quem nunca teve que patrulhar as ruas do Martim Moniz ou as zonas mais inseguras de Lisboa. Sr. Diretor, a operação na Rua do Bem Formoso tinha objetivos claros, como aqui já foi dito: combate ao tráfico de droga, imigração ilegal, ao tráfico de seres humanos. O Governo na altura deu instruções para de facto se reforçar a segurança, dar visibilidade a ações por forma a aumentar a confiança das populações, para elas sentirem que de facto estão seguras. No entanto, aparentemente a Procuradoria de Justiça veio apontar no seu ofício falhas na planificação e criticar esta mediatização. Pergunto: como é que se pode combater o crime organizado se a polícia é criticada por dar visibilidade a uma ação de segurança? É ou não a visibilidade um dos maiores fatores de dissuasão para o criminoso e de conforto para o cidadão comum? Depois falou-se aqui também no ofício assinado pelo provedor adjunto em revistas intrusivas. Pergunto diretamente se no âmbito de uma operação como esta que está aqui em causa, existe alguma forma de revistar suspeitos de tráfico de droga ou de posse de armas que não seja intrusiva. Pode ou não o agente, não tendo planeado uma revista, mas estando perante alguma situação que lhe levante suspeita ou indício de crime, executar essa revista? Depois diz-se também no mesmo ofício que a polícia deve tentar executar as revistas em local resguardado. Pergunto-lhe se isso seria verosímil e se é prática comum a polícia ir para um local resguardado para fazer revistas às pessoas, e mais, e que tipo de impacto mediático teria, como é que teria sido contada esta história se levássemos aquelas pessoas para um local resguardado, longe de todos os olhares públicos, para a polícia passar revista? Portanto, sobre os factos recentes envolvendo os agentes das esquadras de Lisboa acusados de crimes graves, o Chega é claro: quem comete crimes deve ser punido. Estamos certos que o Sr. Diretor estará de acordo. Aquilo que não aceitamos é que se usem estes casos para generalizar e para falar em cultura de desumanização ou racismo institucional. Sr. Diretor, pergunto se estas situações que vieram a público são ou não são casos isolados de desvio de conduta individual, porque parece haver a narrativa de que isto é algo enraizado na PSP. E eu queria perguntar-lhe precisamente isso: se sente que os homens e as mulheres que representa padecem, de um modo geral, de características que permitam dizer que há esta tal cultura de desumanização que aqui falou o PS. O ofício da Provedoria de Justiça que motiva este requerimento, e o próprio requerimento insiste na necessidade de uma cultura de direitos humanos. A pergunta que lhe ia colocar já foi respondida de uma forma até cabal e que reiteramos: se os agentes da PSP têm ou não têm currículos de formação com este respeito pela Constituição, pelos pilares do Estado de Direito Democrático, direitos humanos. Já disse que sim, detalhou especificamente este conteúdo curricular e, portanto, concluo dizendo que o Chega, de facto, não permitirá que os agentes da PSP sejam o bode expiatório das falhas das políticas de imigração durante anos de alguns partidos neste país. Estamos certos que, em geral, estes homens e estas mulheres dão tudo o que têm para que possam garantir a nossa paz e a nossa segurança de todos.
Sem polícia não há liberdade e estamos certos de que o caminho para melhorar a confiança dos cidadãos nas instituições que garantem, no fundo, a sua segurança, passa e passará sempre por não ignorar estes profissionais, valorizar o seu trabalho, melhorar as suas condições de trabalho, transmitir confiança, autoridade, brio naquilo que fazem, e só é possível estando ao seu lado. E é assim que o Chega quer estar, ao lado da polícia, escutando os seus anseios, capacitando a polícia e dotando-os das melhores condições possíveis para bem executarem o seu trabalho. Muito obrigada.